Quando eu tinha aproximadamente 14 anos, meus pais se ausentaram para o final de semana, me deixando em casa sozinho. Agora, aos 17 anos, isso ocorreu há alguns anos. Eu estava empolgado por estar sozinho, pois, você sabe, é bacana ter a casa só para si. Meus pais são legais, mas eu só queria um tempo para mim. No entanto, adivinhe, esse final de semana se tornou um dos momentos mais assustadores da minha vida. Era uma tarde de sexta-feira, meus pais partiram quando eu ainda estava na escola. Então, ao chegar em casa, subi para o meu quarto e comecei a jogar Xbox. Estava conversando com amigos no jogo. Após um tempo, pedi uma pizza e me preparei para uma noite de jogos. Por volta da meia-noite, ainda estava jogando quando ouvi um som estranho lá fora, como se algo estivesse se movendo nas plantas. A princípio, pensei que fosse apenas o vento, então ignorei e voltei ao meu jogo. No entanto, o barulho não cessou. Interrompi o jogo e escutei atentamente. Olhei pela janela do segundo andar e vi uma sombra se movendo no lado da casa. Então, percebi a forma de um homem em nosso quintal. Tínhamos uma cerca e um portão ao redor, então não era comum alguém que não conhecêssemos estar lá. Após alguns segundos, ouvi um forte estrondo na porta da frente e fiquei realmente assustado. Desci as escadas lentamente até a janela da frente e olhei para fora. Não consegui ver nada, mas ouvi mais sons do lado de fora. Eu não sabia o que fazer. Estava sozinho, e alguém parecia estar tentando entrar na minha casa. Pensei em chamar a polícia, mas não queria incomodá-los se não fosse nada sério. Os ruídos cessaram por um tempo, e comecei a me sentir um pouco melhor. No entanto, então ouvi passos novamente do lado de fora. Abri a porta da frente e olhei ao redor, mas não havia nada de incomum. Dei uma breve caminhada ao redor do lado de fora, verificando os cantos do quintal, e depois retornei para dentro, me sentindo um pouco mais tranquilo. Subi as escadas ansioso para jogar alguns jogos extras antes de encerrar a noite. No entanto, ao colocar meu fone de ouvido, foi quando pensei ouvir um barulho estranho vindo do quarto dos meus pais. Talvez estivesse apenas assustado anteriormente, mas achei que era melhor prevenir. Olhei ao redor do canto para o quarto dos meus pais, e foi aí que vi algo, uma figura parada na escuridão. Senti meu corpo tremer, e era difícil respirar. Queria gritar, mas estava com muito medo de fazer qualquer barulho. Então, me afastei lentamente, querendo sair do quarto sem que ele me visse. De repente, o homem virou-se e me viu. Eu não conseguia me mexer, meus olhos estavam fixos nos dele. Era apenas um cara normal, usando um grande casaco de inverno e jeans azuis. Ele começou a caminhar em minha direção, e eu virei para correr. Desabei as escadas e saí pela porta da frente, correndo até estar a algumas quadras de distância. Peguei meu telefone e liguei para o 911. A polícia veio, e voltamos juntos para casa. Eles procuraram e encontraram o invasor ainda no quarto dos meus pais. A polícia o retirou e o colocou na parte de trás da viatura, mas ele continuou olhando para o chão o tempo todo. A polícia ficou comigo a noite toda. Meus pais voltaram no dia seguinte assim que puderam. Eles ficaram realmente surpresos quando contei o que aconteceu. Passamos o dia consertando as coisas e limpando a bagunça que o intruso fez. Levei um tempo para me sentir bem à noite, cada pequeno barulho me assustava. Eu tinha medo de ficar sozinho, então demorou um bom tempo para eu me sentir seguro novamente. Mesmo agora, não entendo por que ele invadiu nossa casa naquela noite. Talvez fosse apenas um ladrão aleatório, ou talvez estivesse observando nossa casa por um longo tempo. Resido em uma cidade consideravelmente grande, próxima às cataratas do Niágara. Não muitas coisas ruins acontecem onde moro, mas do lado leste há muitos problemas. Eu sei disso porque costumava viver lá, e não era uma experiência positiva. Por isso,
minha família e eu nos mudamos para um lugar agradável nos subúrbios, no lado oeste. Durante esse período, algo ocorreu que permanecerá gravado em minha memória. Eu estava sozinho em casa em um agradável dia de verão. Estava do lado de fora realizando algumas tarefas, como me foi orientado na noite anterior. Quando eu estava quase terminando de cortar a grama, um homem apareceu na minha entrada. Olhei para ele de maneira estranha, pois aquilo era nossa propriedade, e as pessoas geralmente não adentram sem permissão. Perguntei se ele precisava de alguma coisa. Ele parou por um momento, não disse nada, e depois de alguns segundos, começou a correr. Não dei muita importância e retornei para dentro. No entanto, foi um pouco peculiar. Mais tarde naquela noite, fui à loja no final da minha rua. Ao entrar, avistei o mesmo homem novamente. Informei que precisava ir embora, mas ele simplesmente ficou em meu caminho, bloqueando minha passagem. "Seus pais estão em casa?" perguntou com um sorriso. Respondi: "Sim, estão." Ele não disse uma palavra, mas eu disse: "Há algo com o qual eu posso ajudar?" Ele simplesmente ficou olhando. Por sorte, o caixa apareceu e pediu para ele não bloquear a saída. Saí dali mais rápido do que imaginava, com os olhos tão grandes quanto bolas de gude. Que tipo de adulto pergunta a uma criança se seus pais estão em casa? Isso parece estranho. Então, corri para casa como um saco plástico girando em um tornado. Mais tarde, naquela noite, estava cansado e queria tirar uma soneca. Adormeci rapidamente, já esquecendo o que aconteceu na loja. No entanto, não muito tempo depois, acordei com alguém batendo na minha porta. Verifiquei o relógio, eram 1h30 da manhã. Espiei pela janela, mas não consegui ver ninguém. Pensei que talvez fosse um amigo ou um vizinho precisando de ajuda. Estava inocente esperando pelo melhor, sem pensar em possíveis perigos. Mas por que meu amigo ou qualquer pessoa estaria aqui tão tarde e por que estariam no meu quintal trancado? Corri para baixo e acendi a luz do quintal. Foi um grande erro. Era o homem da loja de conveniência, o mesmo homem que se aproximou enquanto eu cortava a grama. Pulei para trás e gritei muito alto. O homem bateu o cotovelo na porta, que se soltou. Tentei ligar para o 911, mas meu telefone estava descarregado. Deveria tê-lo mantido no carregador. Continuei gritando para ele e disse que estava chamando a polícia, mas acho que ele sabia melhor. Talvez ele tenha notado que meu telefone não estava acendendo ou fazendo nenhum som, ou talvez ele não se importasse. Poderia significar que ele precisava terminar seu trabalho mais rápido. Ele começou a empurrar a porta, quebrando-a lentamente. Nesse ponto, eu estava chorando e corri para cima. Ouvi o homem entrar. Olhei para o meu telefone novamente apenas para ter certeza, a tela de inicialização estava ligada. Subi correndo e o liguei, não estava descarregado, apenas desligado. Senti-me muito aliviado, mas ainda estava em apuros. A tela inicial parecia levar uma eternidade para carregar, mas quando carregou, liguei imediatamente para o 911. Expliquei minha situação e eles me disseram para permanecer na linha. Consegui ouvir o homem gritando para mim, dizendo que eu estava mentindo, que não via nenhum pai aqui. Subi rapidamente para o pequeno espaço no fundo do meu armário e o fechei bem. Meu corpo suado provavelmente cheirava a medo. Eu tremia enquanto ele batia em tudo. Esse homem não estava estável. Depois que ele não me encontrou lá em cima, ele parecia ainda mais louco e correu de volta para baixo tentando me encontrar. Logo depois, ouvi vários carros parando perto da minha casa, seguido pelo som de passos correndo para fora da casa às pressas. Parece que os policiais o viram, fingindo estar calmo, apenas andando casualmente para fora da casa, mas eles o pegaram e o levaram para a cadeia. Então, fizeram-me perguntas e mais tarde acusaram o homem. Esse cara realmente não estava bem da cabeça. Ele tinha alguma doença que até agora eu não consigo pronunciar.
Agora tenho 21 anos e estou vivendo feliz, mas desde que isso aconteceu, ficar sozinho em casa parece um pouco mais assustador do que costumava ser. Se você estiver curioso, esse homem não pegou prisão por causa do distúrbio que tinha. Foi como uma punição leve, mas a maneira como ele olhou para mim naquela noite me faz pensar que ele pode tentar novamente, e talvez da próxima vez, ele consiga a pessoa que está procurando. Essa narrativa se desenrolou em 1993, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Não tenho certeza se foi um sonho recorrente ou apenas minha imaginação se soltando. Poderia ter sido algo assustador tentando me amedrontar quando eu tentava dormir sozinho no escuro. Na época, morava com ambos os meus pais em um trailer espaçoso, recém-adquirido. Não havia histórias assustadoras ou eventos ruins associados a ele antes, e não acredito que fosse assombrado. Portanto, o que imagino que tenha ocorrido comigo é algo que realmente aconteceu ou apenas uma série de sonhos ruins com sensações muito vívidas e reais. Talvez seja porque eu assistia muito a Contos da Cripta. Essa experiência é a razão pela qual, até hoje, sinto uma leve apreensão em relação a corredores escuros e cantos sombrios. Antes de compartilhar a história, gostaria de salientar que compreendo quão ridículo e estranhamente hilário isso pode soar. Embora ainda sinta nervosismo em relação ao escuro, consigo rir de algumas partes dessa história agora. Enfim, naquela época, eu não conseguia dormir sozinho no meu quarto à noite, mesmo com uma luz noturna. Sempre preferia dormir no quarto dos meus pais, quer fosse na cama com eles ou em um monte de cobertores no chão. Isso foi antes do nascimento da minha irmãzinha, então eu era o único filho em casa naquele momento. Era um ambiente silencioso e um tanto assustador, e eu sempre ouvia sons estranhos. Minha mente de 6 anos facilmente transformava coisas normais em monstros, imaginava objetos assustadores debaixo da minha cama ou fora da janela. No entanto, meus pais decidiram que eu precisava parar de correr para o quarto deles à noite, pois meu pai precisava de um sono tranquilo para o trabalho. Ele precisava acordar às 4 horas todos os dias. Então, comecei a dormir no sofá da sala, que ficava próximo ao quarto dos meus pais. Ainda assim, estava com muito medo de dormir sozinho no meu quarto. A sala de estar e o quarto dos meus pais eram separados por um corredor, e foi aí que as coisas ficaram realmente assustadoras. Toda noite, depois que meus pais iam dormir, ouvia alguém sussurrando meu nome de algum lugar atrás de mim. Ouvir os sussurros acontecia todas as noites, e eu geralmente conseguia dormir se os ignorasse por um tempo. Mas, em uma noite, eu realmente vi a entidade que estava sussurrando meu nome. Lá estava ela, de pé no corredor e olhando para mim. Era extremamente alta, quase 2 metros, usando uma longa capa preta, com o rosto negro, chifres e olhos vermelhos brilhantes. Eu estava tão assustado que não conseguia me mexer ou falar. Fiquei apenas olhando para ela por um tempo, e então ela falou novamente. A boca se abriu, revelando muitos dentes pequenos e afiados, e sussurrou meu nome mais uma vez. Cobri-me com as cobertas, fiquei agachado e me sentindo muito assustado. Esperava que ela fosse embora e me deixasse dormir tranquilamente. Na próxima coisa que percebi, abri os olhos e o sol estava brilhando. Eu havia conseguido aguentar até amanhã. Pensei que fosse apenas um pesadelo, não querendo acreditar em quão real parecia. Depois disso, passei o dia brincando e assistindo TV, tentando não pensar nisso. Eu nem me lembrava da entidade até anoitecer novamente. Preparei meu leito no sofá, como na noite anterior, e fechei os olhos firmemente, tentando dormir. Meus pais já estavam dormindo, e a casa estava escura. E mais uma vez, aconteceu. Ouvi meu nome sussurrado naquela mesma voz arrepiante. Virei para olhar, sentindo muito medo, e lá estava o monstro de olhos vermelhos, apenas me encarando com um rosto que não demonstrava emoções. Ficou tão parado quanto as sombras ao seu redor.
Essa parte pode parecer engraçada dependendo de como você a encara, mas naquela época, eu estava tão assustado que mal conseguia respirar. A coisa abriu a boca, mostrando dentes pontiagudos, e sibilou para mim. Gritei, pulei do sofá e corri até meu quarto. Acendi a luz e fechei a porta. Meu pai entrou um momento depois e perguntou o que estava acontecendo. Um monstro assustador com olhos vermelhos estava tentando pegar meu travesseiro, eu disse. Meu pai sorriu e disse que era apenas um pesadelo. Ele disse que eu poderia deixar a luz do quarto acesa, mas para não acordá-los gritando novamente. Normalmente, eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho porque o quarto dos meus pais ficava no outro extremo do trailer de 80 pés. Mas eu estava tão cansado que acabei adormecendo, só acordando quando o sol estava brilhando. Claro, na noite seguinte, não consegui dormir no meu próprio quarto novamente. Preparei meu leito no sofá muito depois de meus pais terem ido dormir. Você pensaria que eu não gostaria de dormir perto do corredor escuro novamente, mas o quarto dos meus pais ficava logo do outro lado. Naquela época, parecia muito melhor estar perto do corredor escuro do que ficar sozinho no meu quarto. Mas mais uma vez, ouvi e vi o monstro de olhos vermelhos. Onde está meu travesseiro, Brock? Ele disse. Por que você quer meu travesseiro? Perguntei, mas ele não me deu uma resposta. Apenas continuou se repetindo. Fez um sibilo alto e impaciente para mim, me assustando e me irritando tanto que peguei um dos travesseiros do sofá e gritei, daqui, pegue seu travesseiro estúpido. Voou direto para o corredor, na direção do rosto do monstro. Ele deu um sibilo surpreso antes de desaparecer nas sombras. Fiquei ali por um momento olhando para o corredor, sabendo que ainda estava lá porque o travesseiro atingira algo e caíra. Ouvi um dos meus pais dizer algo indistinto, e percebi que devia tê-los acordado com meu grito. Fiquei ouvindo por um tempo, meio esperando ouvir um sussurro assustador, mas nunca aconteceu. Eventualmente, consegui dormir. Na manhã seguinte, acordei pensando que a noite anterior tinha sido apenas um sonho estranho e novamente muito claro. Estiquei, esfreguei os olhos e saí do sofá. Então, aconteceu de eu olhar para o lado e ver o mesmo travesseiro que eu tinha jogado exatamente onde o monstro de olhos vermelhos estava parado. Tinha que ser real, pensei comigo mesmo. Ou teria sido tudo imaginação minha. Foi a última vez que vi o demônio do corredor de olhos vermelhos. Ele só queria um travesseiro, por alguma razão. Fui a uma festa por volta dos 21 anos de idade, mas a memória é um pouco nebulosa, pois ocorreu há cerca de 15 anos. No entanto, recordo-me claramente deste incidente, pois foi um dos momentos mais assustadores da minha vida, e essa sensação permanece até hoje. Era a festa de formatura da minha prima, que acabará de concluir a escola e organizou uma celebração em sua casa. Meus pais me levaram até lá, mas imaginei que eles estariam dormindo quando eu quisesse ir embora. Na festa, havia rapazes, moças e até alguns pais que ficaram acordados conosco depois de comemorarmos a graduação com comida e bolo. A noite ficou animada, decidimos jogar mais alguns jogos até por volta das 3 horas da manhã. Nesse momento, achei que era a hora de voltar para casa. Algumas moças optaram por ficar na casa da minha prima, mas eu não gostava de dormir na casa dos outros, nem mesmo na casa dos meus tios. Acredito que meus tios podem ter pensado que eu ficaria lá, pois saí sem contar a eles, e também não acho que me deixariam ir embora sozinho, apesar de ser um adulto. Assim, às 3 horas da manhã, tecnicamente no final da noite ou início da madrugada, estava prestes a sair. Era verão, ainda bastante úmido, então eu não estava usando muita roupa, apenas um vestido com uma saia que ia até acima do meu joelho. Disse um adeus um tanto arrastado para minha prima, a parabenizei e acenei para todos os outros que ficariam durante a noite. Cerca de 10 pessoas decidiram ficar, pois não podiam dirigir para casa, e apenas alguns de nós moravam perto.
Minha casa, ou a casa dos meus pais, ficava a cerca de 10 minutos a pé, talvez 3 ou 4 quarteirões da festa, se eles se mudaram desde então, e não consigo lembrar a distância exata. Acenei a Deus, desci a entrada, fechei a porta e os deixei continuar festejando por mais 1 hora ou 2. Conforme eu caminhava pela calçada, tudo parecia tranquilo. Eu estava tentando ficar menos embriagado, respirando profundamente, pois o ar dentro da casa estava meio pesado com toda a fumaça de velas e agitação. Eu tinha uma garrafa de água e estava tentando dar pequenos goles, mas lembro-me da minha caminhada para casa sendo um tanto instável devido ao álcool. Parecia que meu corpo não estava cooperando bem, não se movendo rápido ou da maneira certa. Depois de um tempo, consegui chegar a cerca de metade ou talvez 1/4 do caminho para casa, pois eu caminhara por pelo menos 4 ou 5 minutos. Eu estava realmente cansado, confuso e só queria chegar em casa. Os bairros estavam silenciosos porque todos estavam dormindo. Estava escuro, mas os postes de luz estavam acesos, iluminando áreas a cada 10 ou 15 metros na estrada. Eu estava cambaleando, caminhando meio torto, segurando uma garrafa de água com uma mão e minha bolsa com a outra. Acredito que estava mais ou menos na metade do caminho quando, de repente, ouvi um cachorro fazendo sons guturais no quintal de alguém. Você sabe como as pessoas têm cercas nos lados de seus quintais que levam aos fundos? Bem, por algum motivo, o portão na cerca estava aberto, e, porque eu estava bêbado, não prestei muita atenção nisso. Mas olhando para trás, deveria ter. O cachorro fazia sons guturais, então pensei que talvez o tivesse acordado. Mas logo percebi que o cachorro não estava amarrado à cerca. Então, percebi que esse cachorro era enorme, parecia um pastor belga, semelhante a um pastor alemão, mas todo preto. Eles são impressionantes, mas também podem ser perigosos, especialmente se tiverem donos que não cuidam bem deles. Continuei andando, balançando de um lado para o outro, garrafa de água em uma mão, bolsa na outra. O cachorro estava andando atrás de mim na calçada, fazendo sons guturais, rosnando como um aviso, e rosnando com as orelhas para cima e a cauda erguida. Gosto de cachorros e assisto a programas como Dog Whisperer, mesmo estando bastante bêbado, eu me lembrei de que quando um cachorro age assim, não é um bom sinal. Havia algumas lixeiras, umas 3 ou 4 empilhadas formando uma espécie de monte. Estavam talvez uma em cima da outra e estavam ao lado de uma árvore. Sem querer, é claro, o cachorro começou a correr atrás de mim. Eu sabia que precisava subir para ter alguma chance. Subi nessas lixeiras, talvez a 1,20 metros do chão, não quase o suficiente para escapar do cachorro, mas, como mencionei, elas levavam até uma árvore grande. Era como um pequeno pinheiro jovem, mas ainda grande, com cerca de 4 a 5 metros de altura. Subi no primeiro galho e comecei a gritar imediatamente. Joguei minha garrafa de água no nariz do cachorro, mas não ajudou e só piorou as coisas. Nesse momento, o cachorro mudou de rosnar e se aproximar de mim para latir e ficar agitado. Lembro-me de uma luz se acendendo na casa do dono do cachorro. O dono saiu, um homem com sobrepeso que parecia muito bêbado, assim como eu. Ele foi quem deixou o cachorro do lado de fora por engano e quase me fez ser atacado. Ele tentou acalmar o cachorro, mas não funcionou. Então ele voltou para o quintal. Se eu caísse agora, estaria acabado, e levaria talvez 10 ou 20 minutos para a polícia chegar e tirar o cachorro de cima de mim. O dono voltou com uma corrente e finalmente amarrou o cachorro. Ele pediu desculpas e depois cambaleou de volta para dentro com seu cachorro. Então, ele bateu a porta do galpão e trancou o portão. Eu sabia que era a minha chance, então caí da árvore e tentei reunir qualquer energia que ainda me restasse para correr. Quase tropecei algumas vezes, mas consegui chegar em casa rapidamente. Finalmente, entrei pela porta, me sentindo aliviado por estar em casa.